Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você, e hoje vamos refletir sobre a isenção fiscal de templos religiosos, né, para ser mais específico, de igrejas. E há um tempo atrás estava se discutindo isso, né, no parlamento, no Congresso Nacional, sobre o fato de igrejas não pagarem impostos. Realmente é, uma, é um assunto muito polêmico, é um assunto que é difícil você se posicionar diante de argumento A ou argumento B, mas hoje nós vamos fazer aqui algumas reflexões sobre essa temática, que é uma temática importante, é uma temática que o povo deve estar atento. Eu acredito que grande parte das pessoas não conhece a legislação sobre isso, e nós devemos estar atentos a isso, porque estamos em um ano de eleição em que muitas denominações religiosas, principalmente igrejas cristãs que se dizem cristãs, estão participando das campanhas eleitorais, o que é proibido por lei, que é proibido por lei. Vamos lá. No Brasil, as igrejas e entidades religiosas gozam de isenção de impostos garantida pela Constituição Federal de 1988. Essa isenção está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B, que proíbe à União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de instituírem impostos sobre templos de qualquer culto. Quer dizer, todos os templos religiosos de qualquer religião estão isentos de impostos. Ok. Essa medida é parte de uma política histórica de favorecimento à liberdade religiosa e ao incentivo a atividades consideradas de interesse público. A gente sabe que tem muitas igrejas, muitos templos religiosos de outras religiões também, claro, espíritas, religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, que tem um forte trabalho social, né? A Igreja Católica também, né, através de suas pastorais, fazem um trabalho social muito positivo, né? E então essa medida, essa isenção fiscal de templos religiosos visa favorecer essas iniciativas de interesse público, né, que são muito positivas. A isenção de impostos para igrejas é um tema controverso. Alguns defendem que essa medida é importante para a preservação da liberdade religiosa, para que as igrejas possam cumprir seu papel social. Por outro lado, há críticas de que algumas instituições religiosas, especialmente as de grande porte, porque a gente sabe que tem igrejas pequenas, igrejas não, né? Templos religiosos pequenos, templos religiosos que têm várias unidades em todo o país, tem denominação religiosa que tem apenas um templo só em todo o país. Enfim, é muito discrepante a diferença, né? Então, as críticas recaem sobre essas instituições religiosas de grande porte, que acabam se beneficiando excessivamente dessa isenção, acumulando patrimônio significativo sem pagar tributos, o que levanta debate sobre justiça fiscal. Quer dizer, justiça fiscal e justiça social, porque essa questão de justiça fiscal fica bem claro quando a gente vê líderes religiosos vivendo num luxo que até pouco tempo não viviam, né? E esse luxo é de dinheiro dos fiéis, é dinheiro da igreja, não tem como falar que não, né? Porque a gente vê pessoas ali que muitas vezes não têm outras atividades econômicas a não ser a igreja. Ou começaram, igrejas não, né? A religião. Mas a gente vê mesmo isso, que é mais evidente, são igrejas mesmo, né? Principalmente igrejas evangélicas, né? A gente vê igrejas muito sérias, onde os líderes religiosos trabalham ali de forma muito honesta, se dedicam muito ali a levar realmente uma palavra de conforto, uma palavra de motivação para as pessoas, uma conscientização para as pessoas, enquanto outras trabalham ali alienando pessoas e agem como empresas mesmo para obtenção de lucros, né? Isso aí eu não preciso falar, todo mundo tem acesso
tem vídeos e mais provas de que tem muitos líderes religiosos que agem ali como, né, extorquindo as pessoas através de uma manipulação emocional que eles fazem ali, usando técnicas, inclusive, de hipnose nas pessoas ali, nos fiéis, que estão ali, muitas vezes, bem intencionados, estão ali buscando uma paz espiritual e acabam sendo coagidos, mesmo sem perceber, né, a darem patrimônio, a darem dinheiro, grandes quantidades de dinheiro para essas empresas que exploram a fé das pessoas aí, que alguns chamam de igrejas, né? É claro que uma denominação religiosa, uma igreja, um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, um centro espírita, esses locais precisam de dinheiro para se manter. Porque mesmo não tendo que pagar impostos, tem outros gastos ali, como água, como luz, né, energia elétrica, às vezes o produto de limpeza, enfim, a manutenção do local que gera custos, né? Às vezes é uma reforma, é um vazamento que acontece, é uma infiltração, às vezes tem que trocar alguma coisa, ou tem que proporcionar conforto aos seus fiéis ali, às vezes precisa trocar um banco, colocar um banco estofado, colocar um equipamento de som melhor, enfim, gastos diversos. Nada contra as pessoas darem dinheiro para o seu templo religioso sobreviver. Nada contra. O problema é que se faz, muitas vezes, uma coação emocional, né? Extorque mesmo as pessoas ali, através de uma coação emocional, que a pessoa ela se sente compelida, obrigada a dar dinheiro, né? E algumas pessoas são convencidas, né? Algumas pessoas já vão pelo lado da ganância, né? Não pelo lado da culpa, né? Alguns são motivados pela culpa, né? Se que ele não der dinheiro, ele está ali pegando um dinheiro que não é dele, é de Deus, né? E outros são coagidos não, né? São convencidos pela ganância, né? De que ele dá uma quantia e recebe uma quantia muito maior, né? E então assim, é preciso pensar sobre isso, né? Eu vejo que a justiça no Brasil, as autoridades no Brasil, em vez de fazer uma espécie de regulação das religiões, porque tem que regular mesmo, o Estado deve proteger o cidadão de maus líderes religiosos, né? Porque tem os bons líderes religiosos e tem os maus líderes religiosos. Então é dever do Estado, dever das autoridades proteger seus cidadãos dessas pessoas, assim como protege de qualquer outro criminoso, de estelionatários, de assaltantes, né? Que o Estado ali tem que ter um aparato para proteger seus cidadãos. E o que a gente vê é que o Estado não está fazendo isso. O que se vê é que os políticos querem mesmo se aproveitar dessas pessoas que já estão sendo enganadas na igreja, mas também agora precisam ser enganadas na política também, né, no âmbito político. Então muitos políticos, é político de esquerda, é político de direita, político de tudo que é matiz ideológico, estão querendo conquistar o povo, né, esse povo religioso, e não necessariamente alertá-los que muitas vezes eles estão sendo enganados, estão sendo manipulados, né? Então é algo assim, né? Essa questão da isenção fiscal, ela está sendo muito debatida atualmente porque muitas denominações religiosas estão participando ativamente das campanhas eleitorais, né? Líderes religiosos estão participando de campanhas eleitorais. O líder religioso ele tem a liberdade constitucional de participar de campanhas eleitorais, de declarar voto para um ou outro candidato, desde que não seja no templo religioso, né? Ele tem essa liberdade, tem que ter mesmo, claro. O problema é que fica muito difícil é, fica muito difícil fazer um paralelo
né, estabelecer um limite, até que ponto é a opinião do líder religioso e até que ponto eu como fiel, posso seguir um outro caminho político ali, eu posso votar em outro candidato. Porque o que eu percebo, inclusive há muitos vídeos sobre isso, né, de líderes religiosos, maus líderes religiosos, né, simplesmente coagindo os fiéis ali da igreja a votarem no candidato A, ou no candidato B, ou no partido B, ou na ideologia tal. Muitos estão atacam ali certas ideologias como o comunismo, aproveitando-se ali que a maioria das pessoas não tem ideia do que seja comunismo. Eles imaginam que sabem, mas na verdade não sabem o que é comunismo. E muitos líderes religiosos, pastores aí, alguns padres também, vêm fazendo propaganda política dentro da igreja mesmo, apresentando o candidato ali, que deve se votar nesse candidato. Eu já vi igrejas sendo usadas como comitês eleitorais, onde as pessoas ali se reuniam na igreja evangélica, para sair ali em carreata, para sair ali distribuindo panfletos, cabos eleitorais eram instruídos dentro da igreja. Eu já vi isso, não foi só uma vez que eu vi. Então, assim, há muito uso da igreja para manipular as pessoas. E tem um termo para isso, que é o abuso do poder religioso. O abuso do poder religioso. Vamos continuar aqui, né? Que eu já vou falar um pouco mais do abuso do poder religioso. No Brasil, o uso de templos religiosos para apoiar partidos e candidatos a cargos eletivos é proibido pela legislação eleitoral. A Constituição garante a liberdade religiosa e a isenção tributária dos templos, mas essa liberdade não permite que as igrejas se envolvam diretamente em campanhas políticas ou utilizem suas estruturas para favorecer candidatos. Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer que as igrejas, a partir do momento que elas não pagam impostos, elas têm que se manter neutras politicamente. As religiões devem ser neutras politicamente. E não é isso que estamos vendo no Brasil. Principalmente entre alguns setores que se dizem evangélicos, né? Que muitas vezes não tem nada de evangélico ali. Geralmente, essas igrejas que vêm tomando posição não tem nada de evangélico. Né? São igrejas ali que se dizem evangélicos, igrejas ali que são empresas que exploram a fé das pessoas. Geralmente, essas empresas que exploram a fé das pessoas são as que desrespeitam a legislação e simplesmente fazem campanha eleitoral ou direcionam os seus fiéis. Olha, nós somos isso, nós somos aquilo, o cristão deve votar desse jeito, deve votar daquele jeito. Tem muitos vídeos sobre isso, aí disseminados aí nas redes sociais. Né? E então, é algo eu já vi vídeo de pastor dizendo que Jesus era de direita. Jesus era de direita. Né? Ele até pode falar uma besteira dessa, mas não dentro da igreja. Ele estava falando dentro da igreja no horário de culto. Quer dizer, daquilo que ele chama de culto, né? Porque não tem nada de culto ali. Só se for... Bom, deixa pra lá. Mas, assim, é algo que a nossa sociedade precisa ver. Porque uma instituição religiosa que toma partido de um candidato ou de um partido político, ele não está respeitando a lei e ele está simplesmente usando dinheiro do contribuinte, o dinheiro que ele não contribui, o dinheiro da isenção fiscal. Então, ele está usando dinheiro público para apoiar o partido A, o partido B, o candidato A, o candidato B. A gente sabe que muitos candidatos vão em igrejas, vão em denominações religiosas, normal essa prática, muitos candidatos vão, e nada contra, né? Não tem problema aí. Né? O que é errado é a igreja, né, se posicionar, o templo religioso, não só a igreja, como qualquer templo religioso, se posicionar em favor desse ou daquele candidato. Como eu disse,
pelo fato de de terem isenção fiscal, de não pagarem certos impostos, essas igrejas, se tomam a partido de um candidato ou de um partido político, elas passam a usar dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Não é esse o papel. Então, assim, é algo que a gente precisa começar a prestar atenção. Né? Se você vê algum candidato se utilizando de denominação religiosa para se eleger, não vote. Não vote porque é candidato picareta. É picareta. Se já é picareta na campanha, imagina como vai ser depois. Candidato que fala muito de Deus, que usa muito a palavra de Deus, não é que ele fala de Deus, ele usa muito Deus, ele fala que ele é motivado por Deus, que ele está ali por Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, é picareta. Porque uma pessoa de fé, ela demonstra a sua fé nos seus atos. Ela demonstra nos seus atos. Uma pessoa de caráter, uma pessoa de bom caráter, ela demonstra nos seus atos e não através da fala. Quem tem bom caráter vai aparecer como bom caráter. Não precisa ficar aí falando que é isso ou que é aquilo. Tudo que a pessoa tenta falar demais é porque ela está escondendo algo. Né? Se eu falo muito que eu sou isso, que eu sou A, que eu sou A, que eu sou A, é porque geralmente eu estou querendo esconder que eu sou B. Então, a gente tem que ficar atento nisso aí. Então, a lei número 9.504, de 1997, que regulamenta as eleições, é clara ao proibir a propaganda eleitoral em templos religiosos, assim como em escolas, sedes de órgãos públicos. A gente vê também órgãos públicos sendo usados para campanha eleitoral, que é outro problema também. Outro ponto é o conceito de abuso de poder religioso, que vem ganhando atenção no meio jurídico. Quando líderes ou instituições religiosas utilizam sua autoridade espiritual para coagir ou direcionar o voto dos fiéis, isso pode ser enquadrado como abuso de poder e resultar em punições eleitorais. Esse tipo de prática é considerado uma forma de manipulação do processo eleitoral, violando a liberdade de escolha dos eleitores. Então, é algo que vem ganhando aí, vem ganhando atenção no meio jurídico, é o abuso do poder religioso, que pode ser usado para diversas situações. O abuso do poder religioso tem sido usado, por exemplo, para estuprar. Né? A religião, o líder religioso ali, tem muitos pastores, né, que já fizeram isso aí, que já foram presos, inclusive umas dezenas de pastores que já fizeram isso, usando da confiança que as pessoas depositam nele como líder religioso, ele coagia as pessoas, diziam ali, enfim, né, convencia as pessoas que a pessoa tinha que ceder sexualmente, né, ceder o seu corpo para ele, né, por causa disso, por causa daquilo. Eu já vi um pastor que disse que ele tinha que depositar esperma abençoado na pessoa, né, em rapazes. Então, assim, tem muito absurdo, muito absurdo. E as pessoas, infelizmente, tem pessoas, né, com pouco conhecimento, pouco instruídas, que ainda acreditam nessas lorotas, né, Mas isso é um tipo de abuso do poder religioso. E outro tipo de abuso de poder religioso é coagir as pessoas a votar neste ou naquele candidato. E a gente vê isso acontecendo amplamente aí pelo Brasil afora, né? O uso da religião. E ninguém pensa em combater essas práticas porque querem se aproveitar dessas práticas. Infelizmente, tem muito político que quer se aproveitar dessas práticas. Então, eles não vão lá combater, aplicar a lei, né? Nem mesmo a justiça também está aí dormindo nesse sentido. Eu vejo aqui em São Paulo mesmo, a justiça a justiça eleitoral está dormindo nesse sentido, infelizmente. Né? Algo que a gente vê escancarado por aí e ninguém faz nada. Ninguém faz nada.
E então, assim, algo que a nossa sociedade deve ficar atenta sobre essa questão, né? Então, assim, a isenção fiscal é algo que, para mim, precisa ser discutido e rediscutido, porque não estão, né, respeitando essa lei. Só que, ao mesmo tempo, devemos ter em mente que não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar, nós não podemos acreditar, enfim, acreditar que todos estão agem dessa forma, que não é. Eu mesmo tenho inúmeros exemplos de igrejas evangélicas, inúmeras denominações religiosas que agem com muita retidão, com muito respeito, fazem um bom trabalho social, e você vê que os líderes não são milionários, são líderes muitas vezes simples, ali que têm os seus trabalhos, né, trabalham fora e não vivem ali com o dinheiro dos fiéis. Então, assim, você vê que é uma coisa muito, muito limpa, muito justa e e de um grande interesse público. O que a gente tem que fazer é saber separar o joio do trigo, é saber separar o que não presta, né, daquilo que presta. O Brasil precisa começar a enfrentar isso de frente, as nossas autoridades precisam começar a enfrentar isso de frente, né? Precisa começar a falar sobre isso, a discutir sobre isso, porque é um absurdo o que tem acontecido aí, né? Pessoas darem a própria casa na igreja, darem carro, enfim, a pessoa... E não é um patrimônio que está sobrando para a pessoa, muitas vezes é o único patrimônio da pessoa, porque a pessoa é coagida emocionalmente a dar ali o patrimônio que ela tem, é a casa dela, né? Um amigo meu estava com problema com a esposa, uns anos atrás aí. Por quê? Porque a esposa dele estava se endividando. Quando ela contou para ele, quando ela percebeu, ela tinha pego assim inúmeros empréstimos para dar na igreja, né? Alguns empréstimos era para ela doar, olha só que interessante, era para ela doar para a igreja, e outros empréstimos, o pastor da igreja havia usado o nome dela para pegar empréstimo para ele. E outra coisa também que ele ficou sabendo é que eles tinham alugado um templo no nome dela, e não estavam pagando aluguel. E ela teve que, enfim, ele teve um problemão. Eu até orientei a procurar um advogado, depois eu não soube mais o que ele fez, mas eu sei que eles tiveram que pagar isso aí, pagar essas dívidas aí e tal, e arcar com esses empréstimos e tal. Então, assim, é algo muito grave que tem acontecido, e eu vejo que as autoridades, em vez de tomarem alguma iniciativa contra esses maus falsos religiosos, né, esses falsos religiosos, não. Né? Ele parece que as pessoas têm medo de falar, disso e fazer com que os religiosos fiquem contra, né? Mas os religiosos, os fiéis, não tem que ficar contra, porque está se falando dos maus religiosos, aqueles que se aproveitam das pessoas. O fato, muitas pessoas não percebem que estão sendo lesadas, Então, assim, essa questão da isenção fiscal, eu não sou a favor de passar a cobrar impostos de igrejas, não. Mas eu acho que igrejas que agem como empresas devem sim pagar impostos, né? E, para mim, na verdade, não deveriam nem existir, né? Igrejas que agem como empresas e que exploram as pessoas, para mim, deveriam ter suas atividades fechadas e suas lideranças presas. Né? Mas eles colocam medo nas pessoas tão grande, né, que não pode mexer com o líder religioso, porque são ungidos de Deus, né? Eles colocam medo nas pessoas tão grande que as pessoas realmente têm medo de agir, aplicar a lei com essas pessoas. Só que a gente precisa começar a agir. Não estamos lidando com ungidos de Deus coisa nenhuma, estamos lidando muitas vezes com picaretas, com bandidos travestidos de líderes religiosos, que estão sujando a imagem dos bons líderes religiosos. Então é isso. Um grande abraço a todos e até breve.